Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de resolução da ESA. Dessa vez para fazer a prova do tipo B, ano 2022. Vem comigo, vamos corrigir aquela questãozinha que você ficou com dúvida. Eu tenho certeza que todas as suas dúvidas serão sanadas nesse exato momento. Valeu? Vem comigo. Vamos lá, queridos. Questão 29. Em uma palestra sobre as atividades industriais na Amazônia, um grupo de militares recebeu a seguinte informação. A indústria apareceu na Amazônia sob a forma de enclaves, estabelecidos a partir de incentivos federais ou para explorar recursos minerais. A Zona Franca nasceu em 67, sob a supervisão da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, e tornou-se o mais importante enclave industrial da região. Demetrio Magnoli. Queridos, primeira coisa, quando a gente olha ali para a região norte do país, nós temos enclaves industriais. Sim, como ele disse, esses enclaves industriais eles estão relacionados ou à questão da exploração de recursos minerais. Você tem ali uma série de projetos minerais na região norte, como por exemplo Carajás, Trombetas, Oriximiná. E você também tem a famosa Zona Franca de Manaus. Primeira coisa, o que é uma Zona Franca de Manaus? É uma região que ela vai oferecer isenção de impostos, ou se você preferir, isenção fiscal, na tentativa de atrair empresas para si, indústrias para si. Sim? Então a Zona Franca de Manaus é um projeto que inicialmente ele surge lá com o JK, mas ele vai de fato se instalar na zona norte do país, na região norte do país, a partir da ditadura militar, sim, lá em 67. E qual seria o pensamento dos militares lá em 67 a respeito da região norte? Eu tenho uma região que é vazia, né, é um vazio demográfico, é uma região gigantesca, 60% do território brasileiro é, no caso, a Amazônia, e você tem uma região que está sujeita à cobiça internacional. Então existe um risco, e esse risco existia de fato, de você perder o controle sobre a região norte do país. E não controle apenas em relação a outras potências, outros países, mas também um controle em relação à própria situação da população ali. Porque quem de fato manda no norte do país é minerador, madeireiro, é grande latifundiário. Sim, você tem ali então um vácuo de poder que tem que ser preenchido. E a Zona Franca de Manaus, ela vai servir então como parte do projeto que nós dizemos que é aquele projeto de integrar para não entregar. Sim? Então, parte desse projeto envolve, por exemplo, a criação da Transamazônica, a rodovia Transamazônica. Você tem a questão de uma reforma agrária na região sul do Arco da Amazônia, da Floresta Amazônica. Você tem a questão também dos projetos minerais e a Zona Franca de Manaus, certo? Então vamos procurar alguma alternativa que trate um pouco disso. Sim, dessa questão de integrar para não entregar e também de atração de indústrias para a região como forma de você desenvolver a economia e atrair mais pessoas. Lembre-se que pessoas são o próprio Estado presente naquela parte do território. Sim, então se você enche de pessoas numa região, você está fazendo com que o Estado fique cada vez mais presente naquela área. Fechou? Então, vamos lá. A instalação da Zona Franca de Manaus teve como principal meta a. Criar um foco industrial fortemente ligado ao mercado consumidor da região. Não, queridos. Na verdade, lá na Zona Franca de Manaus, você tem uma produção que é voltada principalmente para o mercado do Sudeste. Sim, mercado Sudeste, mercado mais rico, maior mercado também da nação. Então você produz na região Norte uma série de itens como, por exemplo, eletrônicos e também automotivos de duas rodas. Automotivo de duas rodas é a famosa moto. E aí você envia esses produtos eletrônicos e automotivos de duas rodas em direção ao Sudeste, sim, que é o verdadeiro comprador desses produtos, certo? Então não tem nada a ver com a questão de mercado consumidor local, certo? B. Criar um expressivo centro industrial para reforçar o poder nacional na região. Verdadeiro, é esse mesmo. Então, cara, eu crio ali uma dinâmica industrial que vai atrair população e vai fazer com que o Estado fique mais presente numa região do território brasileiro que até pouco tempo atrás era um vazio populacional. Sim, uma região onde você tinha ali um risco de perder partes do território, perder o controle sobre esse território. Então, a letra B é a nossa letra correta, certo? Então, questão 29, prova do tipo B, alternativa B, sim? C. Intensificar a arrecadação regional com a cobrança de impostos sobre importações. Cara, quando eu penso na Zona Franca de Manaus, ela na verdade funciona, como eu disse, com isenção de impostos. Então não é você aumentar a arrecadação regional com a cobrança de impostos. Se bem que a gente tem que lembrar do seguinte, grande parte das empresas que atuam na Zona Franca de Manaus
são empresas do tipo maquiladoras. Sim, então só para relacionar com importação. O que é uma maquiladora? Maquiladora vem do espanhol montadora. Então são empresas que trabalham importando peças de produtos de várias partes do mundo e montando o produto final aqui no Brasil. Sim, montou o produto final ali na Zona Franca de Manaus, o produto recebe o selo Made in Brasil. Na verdade, recebe até um selo que não sei se você já viu, é um selo que imita uma gaivota. É bem assim mesmo, tá? Desse jeitinho, tipo aquela gaivota que você fazia quando era criança. E aí tá escrito, feito no Polo Amazônia, conheça a Amazônia. Sim, esse selo, selo Made in Brasil, selo Made in Manaus, ele vai mostrar então que você tem um produto que foi feito ali na Zona Franca de Manaus com isenção de impostos, certo? Então, grande parte das empresas que estão ali trabalham sim com essa importação de peças de várias partes do globo, mas o que faz com que você tenha a possibilidade dessa empresa estando ali é o fato de você ter isenção fiscal para essa importação, sim, e também para a produção. Então, não tem muito sentido essa questão, essa alternativa C. D. Atrair empresas nacionais para a fabricação de bens de consumo não duráveis. Como eu disse para vocês, é principalmente eletrônico e, no caso, veículos duas rodas. Então, eu tenho moto e eu tenho celular, TV, geladeira, sendo feita na Zona Franca de Manaus. Ou seja, não é bens não duráveis, é bens duráveis. Sim? E criar um polo de produção de alimentos a partir dos recursos da floresta. Também nada a ver, queridos. Tem a ver aqui, no caso, com transformação industrial, não tem nada a ver com polo de alimento. Aliás, produção de alimento, né, você pode pensar no setor primário ou você pode pensar na indústria alimentícia. Mesmo assim, indústria alimentícia seria principalmente uma indústria de bens de consumo não duráveis. Então, não tem nada a ver com a realidade da região. Fechou? Certo? Então, questãozinha fácil que envolve aqui um aspecto bem interessante da ocupação territorial brasileira, a questão de uma expansão da presença governamental sobre o norte do país, região que, como eu disse, era um vazio demográfico, ainda é um vazio demográfico, mas que o Estado conseguiu, de certa maneira, por meio da sua ação, se fazer presente. Beleza? Então, questão 29, resolvida, letra B. Valeu? Vamos para a próxima. Questão 30, queridos. Temos aqui uma imagem bem famosa. Uma imagem sobre, já vou até te dar a resposta, inversão térmica. Sim, inclusive coloquei aqui, ó, essa imagem dentro da lousa, na lousa, para você se lembrar de como ela aparece no vestibular. E aí, cara, eu tenho uma dica para você. Faz bastante lista de exercício. Por quê? É importante você fazer a lista para errar. Porque quando você erra, mano, você ali vai ficar bravo com aquela situação e vai procurar o porquê você errou. E aí você nunca mais vai esquecer. Quando você descobre, você nunca mais esquece. Isso é importante. E é importante fazer exercício também, por quê? Porque as imagens dos exercícios se repetem. Imagina o seguinte, um cara que vai fazer uma questão de vestibular, ele está com medo de fazer uma questão ruim e uma questão que não tenha gabarito. Então esse cara, ele vai pensar, eu vou fazer uma questão sobre problemas ambientais. Ele vai procurar uma questão antiga, vai inverter a ordem das alternativas, vai mudar o texto e colocar uma imagem que faz referência àquele problema ambiental ou uma situação outra qualquer. Sim? Ele joga no Google, inversão térmica. E a primeira imagem que aparece, clássica, ele vai lá e coloca para você. E não tem muita imagem sobre inversão térmica, não tem muita imagem sobre, sei lá, sistemas agrícolas. Então, geralmente, essas imagens se repetem. E aí você só de bater o olho na imagem já sabe, opa, é aquela situação X. Então, fazer exercício é importantíssimo, tá? Exercício é o caminho para o sucesso. Sim? Então, queridos, quando a gente bate o olho nessa imagem, eu já sei automaticamente que é inversão térmica. Eu nem preciso pensar muito, eu só vou atrás de inversão térmica nas alternativas, que vai ser a letra E. Sim, na prova tipo B, letra E. Agora, eu quero te explicar o que é inversão térmica, depois a gente dá uma olhadinha aqui nas outras. Sim, inversão térmica seria um momento onde você tem uma inversão das camadas térmicas, ou seja, das camadas de energia em uma região. Então, todo fluido, seja a água, seja o ar, seja o magma do interior da Terra, todo fluido ele funciona por convecção. Sim? Então eu tenho aqui um fluido mais quente e aqui um fluido mais frio. O fluido mais quente, por ser menos denso, sobe. O fluido mais frio, por ser mais denso, ele vai descer. Sim? Quando o fluido mais frio ele desce, ele passa a ser aquecido pelo calor que é emanado do solo. Ele se aquece e sobe novamente. Tudo bem? Quando o fluido quente sobe, ele perde energia e aí desce. Bacana? Então você tem aqui ó, um meio que ciclo infinito. Sim? Esquentou, subiu, esfriou, desceu. Esquentou, subiu, esfriou, desceu. Só um detalhe, queridos. Quando eu disse calor emanado do solo, eu tenho aqui o Sol. O Sol, ele envia radiação eletromagnética para a Terra.
essa radiação interage com o solo absorve a radiação e aí transmite no formato de calor. Sim? Então o calor que é reemitido pelo solo aquece o ar fica quente, subiu, esfriou, desceu. Beleza? Agora, isso aqui é num dia normal. E veja que eu coloquei assim, dia normal por quê? Porque é meio complicado falar o que é um dia normal. Né? O que é um dia normal? O que é um dia anormal? É complicado, tá? Então, um dia normal, você tem essa convecção acontecendo. Em um dia de inversão térmica, essa convecção ela vai cessar. Isso é inversão térmica, quando você tem a convecção parando, porque você tem uma inversão das camadas térmicas. O ar mais quente, eu coloquei como menos frio, está lá em cima, e o ar frio fica preso aqui embaixo. Isso ocorre por quê? Em um dia de inverno, você tem menos radiação solar disponível aqui, ó, nessa situação 2. Sim? Então está chegando menos radiação solar sobre o solo. Esse solo não está tão quente, ele está frio. Então ele não consegue aquecer o ar que está acima dele. Sim, aqui não. Aqui, dia de verão, ó, o solo está sendo aquecido e o solo transmite energia para o ar ao seu redor. Aqui não. Chega a radiação eletromagnética, tenta aquecer o ar e não consegue. Sim, para piorar, imagina que chega uma frente fria, ou seja, uma massa de ar frio que vem lá do Polo Sul. E quando ela chega aqui, ela empurra o ar menos frio lá para cima. Sim? O ar menos frio é mais leve, então ela empurrou o ar menos frio lá para cima. Então o ar frio ficou aqui embaixo, o ar pesado e muito frio, e o ar menos frio, que é mais leve em comparação ao ar mais frio, foi lá para cima. Sim, inverti as camadas térmicas. Deveria ser ar quente, ar frio. Agora está ar frio, está ar quente. Sim? Então isso é inversão térmica, inversão de camadas de calor, certo? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. A inversão térmica é natural, ela não é antrópica, ela não é humana, ela é natural, ela ocorre na natureza. Se ela ocorrer, por exemplo, em um ambiente rural, talvez você nem perceba. Por quê? Vai ficar mais frio e tudo bem. Sim? Agora, quando a inversão térmica acontece em uma cidade, aí é problemático. E é problemático por quê? A inversão térmica, ela faz com que o ar frio fique circulando aqui, ó, próximo à superfície, não permitindo que os gases, a poluição, seja levada embora. Nesse caso aqui, ó, vou até colocar de preto pra gente. Nesse caso aqui, você tem a poluição sendo emitida pela queima de combustível fóssil dos carros ou das fábricas, porém a poluição sobe com ar e vai embora. Sim, é dispersada na atmosfera. Aqui, como o ar não consegue subir, devido à inversão térmica, essa camada de ar quente está barrando a camada de ar frio de subir, a poluição fica presa próxima à superfície, formando uma camada, que eu fiz aqui rachurada, de fuligem, de poluição que você consegue ver nas grandes cidades. Então a gente está aqui em Goiânia, e em Goiânia, em setembro, é mês de queimadas, tá? Então você tem muita queimada aqui em volta de Goiânia. E o ar está frio, porque é inverno. Então de manhã, se a gente mora um pouquinho mais longe do centro, a gente consegue ver que o centro de Goiânia está repleto de fuligem. A gente vê uma camada de ar cinza, cinza amarronzada. Aquilo ali é resultado da inversão térmica. Sim, aquilo ali, essa camada de poluição, nós chamamos de smog. Sim, o smog, queridos, ele acaba sendo resultado justamente dessa inversão. Sim, cuidado, tem gente que acha que a poluição gera inversão. Não, tá errado, tá? A inversão nas grandes cidades faz com que você tenha a concentração de poluentes próximo do solo. Aí sim você tem um problema. Por quê? Se você tem rinite, bronquite, sinusite, que nem eu, você vai sofrer, certo? Isso aqui pode levar até mesmo à morte. Se a pessoa tem uma bronquite muito forte, cara, e vive numa região poluída demais, e você tem uma grande inversão térmica, você tem tanta poluição que infelizmente a pessoa vai a óbito, tá? Eu estou citando um caso até do Reino Unido, de uns 4, 5 anos atrás, de uma mãe que perdeu uma filha com 14 anos, bronquite, e aí a mãe entrou com um processo contra o governo do Reino Unido. Por quê? Porque o governo do Reino Unido não estava fiscalizando direito suas fábricas. Resultado, tinha muita poluição na atmosfera. Sim, teve uma mega inversão térmica, infelizmente a gente teve essa tragédia. Então, cara, como eu disse, é uma questão natural que vai ser amplificada nos seus efeitos pela ação humana, ou seja, pela eliminação, pela emissão de gases na atmosfera. Fechou? Certo? Então, novamente, isso aqui é inversão térmica, esse momento onde você tem essa inversão das camadas de ar. A convecção cessa e você tem o acúmulo de poluentes aqui. Fechou? Vamos dar uma olhadinha aqui nas outras alternativas, queridos? As outras alternativas falam sobre ilha de calor. Ilha de calor é um outro fenômeno que também acontece nas grandes cidades, tá? Ilha de calor é quando você tem o centro de uma cidade
ficando muito aquecido devido ao tipo de material que você tem ali. Ilha de calor, por sinal, aparece também sempre com o mesmo desenho. Depois você joga no Google, ilha de calor. Eu vou até desenhar aqui rapidinho para vocês, deixa eu ver se cabe. Cabe aqui debaixo de smog. Ilha de calor, quando aparece para você em vestibular, vai aparecer com um gráfico. No centro desse gráfico você tem aqui prédios. Então finge que isso aqui é prédio, parece um dominó, mas é um prédio, tá? Acredita, confia. E aqui eu tenho casas. Na periferia da cidade eu tenho casas, ou seja, um ambiente mais horizontal. Enquanto que no centro, vou colocar centro aqui, eu vou ter um ambiente mais verticalizado. No centro eu vou ter o aumento da temperatura. Então essa linha aqui vermelha vai representar a temperatura. Ó. No centro a temperatura aumenta e reduz na periferia. Ilha de calor, essa parte aqui, ó, do centro. Sim, no centro eu encontro elementos de baixo albedo e albedo. Olha lá, baixo albedo. Baixo albedo. Albedo é a capacidade de um corpo de refletir a radiação eletromagnética. Albedo é a capacidade de um corpo de refletir a radiação eletromagnética. A lousa tem albedo, meu corpo tem albedo, tudo tem albedo. Sim, a lousa tem um albedo gigantesco, ela é branca. Quase toda a radiação que bate nela volta direto para a câmera e por isso que você está enxergando ela como branca. Agora, a tinta aqui preta da caneta tem um baixo albedo. A luz bate nela e grande parte da luz é absorvida. Tudo bem? Então, no centro da cidade, eu tenho elementos de baixo albedo, como asfalto, como concreto, metal dos carros, sim, que absorve a energia, radiação eletromagnética, transformando em calor. Então, veja, por que eu tenho aqui o aumento da temperatura no centro? Elementos de baixo albedo. Tira o seu tênis, meio-dia, e pisa aí no asfalto da cidade. O que vai acontecer? Você vai queimar seu pé e você vai entender por que o asfalto tem baixo albedo. Só que esse não é o único problema. Você também tem a verticalização. Verticalização. O que é verticalização, queridos? Construção de prédios no centro. Sim? Então, você tem um acúmulo de prédios no centro que impede a circulação atmosférica nessa região. O vento vem, tenta entrar no centro, bate no prédio, opa, voltou. Tenta entrar no centro, não conseguiu, voltou. Ou seja, todo o calor que está aqui, ele não é dissipado, ele fica preso no centro. Sim, é por isso que eu tenho uma ilha de calor se formando ali. Já a periferia, região mais horizontalizada, o vento passa por ali e leva embora o calor. Por isso que a temperatura é muito menor. Perfeito? Então, não é ilha de calor, a imagem faz uma referência à inversão térmica. Não é estiagem, porque estiagem tem a ver com redução do nível dos rios, dos lagos, reservatórios de água. Sim, durante o período de seca, não tem nada a ver sobre estiagem aqui, não tem nada relacionado. Abóbada atmosférica. Nunca ouvi falar disso, tá? Eu creio que o cara simplesmente inventou uma palavra e colocou aqui. Nunca ouvi falar, em mais de 10 anos de aula, nunca ouvi falar, tá? Chuva de convecção. Chuva de convecção é quando você tem uma situação no verão, no qual a umidade sobe rapidamente devido à ascensão do ar quente. Então, ó, ar quente está subindo e tem muita umidade aqui, ó, certo? Perto da superfície. A umidade sobe junto com o ar quente, chegou em uma região mais fria, essa umidade, ela vai começar a condensar. Era vapor d'água você não vê, tem um monte de vapor d'água aqui nessa sala, você não está vendo. O vapor d'água foi levado lá para cima devido à ascensão da massa de ar quente, chegou em uma região que o ar está mais frio, aí você tem o vapor d'água virando água no estado líquido. E essa água no estado líquido é aquilo que você conhece como nuvem, tá? Nuvem não é vapor d'água. Nuvem é água no estado líquido. Enquanto o ar quente sobe, isso aqui é uma nuvem, tá, gente? Por incrível que pareça. Enquanto o ar quente sobe, você tem essa nuvem sendo sustentada lá em cima. Quando o ar quente deixa de subir, ou seja, ele perde força, aí essa água da chuva, essa água da nuvem, perdão, cai no formato de chuva, precipita, beleza? Então você tem uma chuva de verão, que é uma chuva convectiva, tá? Existem outros tipos de chuva, mas não cabe a nós agora analisar isso. Fechou? Inversão térmica, letra E, nossa alternativa correta. Fechou? Fácil, né, gente? Novamente a dica, faz exercício, fica atento nas imagens e fica também atento, ó,
aqui, ó, fonte. Por quê? Às vezes o cara coloca uma imagem e ele é obrigado a colocar a fonte original e às vezes na fonte vem uma dica. Às vezes, dependendo da questão, vem até a alternativa correta. Já peguei várias imagens que tem uma imagem lá sobre ilha de calor. E aí na fonte estava www.wikipedia.org/ilha de calor. Primeira alternativa, ilha de calor. Então assim, cuidado, são dicas básicas assim que às vezes te garantem um ponto a mais e a tua vaga tão sonhada na ESA, na SpaceX ou qualquer vestibular que você queira. Valeu? Certo? Vamos para a próxima. Questão 31, queridos. O relevo não é estático, mas dinâmico. O modelado da crosta sofre contínua transformação. Esse fluxo pode ser muito lento e quase sempre nossos sentidos são incapazes de captá-lo. As transformações morfológicas são provocadas por dois tipos de força. Esse morfológico, queridos, é só lembrar de Power Ranger. Morfo. O que é morfo? Hora de morfar. É mudança de forma. Sim, então, morfológicas são, no caso, as transformações das formas do relevo. Tá? Podem ser provocadas por dois tipos de forças, os agentes internos ou modeladores e os agentes externos ou esculpidores. Podemos citar como exemplo de agente externo, tá? Agente externo também pode aparecer como agente endógeno, tá? Exógeno, tá? Enquanto agente interno também pode aparecer como agente endógeno. Sim? Beleza? Então, exógeno externo, endógeno interno. Sim? Ele quer aqui um agente exógeno, externo, ou seja, um agente de fora da crosta terrestre que seja capaz de modificar o relevo. Sim? Então, o primeiro que ele te sugere é o abalo sísmico. Queridos, abalo sísmico, ondas sísmicas, terremoto. Sim? Resultantes principalmente do que? Convergência de placas tectônicas. Então, se eu tenho convergência de placa tectônica, eu estou falando de uma força que vem do interior da crosta terrestre. É um agente endógeno, sim? Ou seja, do interior, não exógeno, externo. Então, a gente tem que eliminar esse. Assim como dá para eliminar já terremoto. Tá? Porque terremoto é abalo sísmico, cara. É isso, terremoto, abalo sísmico. São só sinônimos aqui. Então, pode eliminar a letra A, pode eliminar a letra C. Letra B. Tectonismo. Aí, por mais que pareça, né, abalo sísmico, tectonismo, ele pode envolver, no caso, epirogênese e orogênese, que são dois movimentos distintos da crosta terrestre. A epirogênese seria um movimento, no caso, vertical da crosta terrestre. Então você tem aqui a crosta terrestre, que é uma camada rígida, podendo se arquear positivamente ou arquear-se negativamente. Tudo bem? Isso é pirogênese. Isso envolve tectonismo. Assim como você também pode ter a crosta terrestre se movimentando aqui, ó, na horizontal. Sim, isso aqui é orogênese. Orogênese, por exemplo, choque de placas tectônicas, isso é orogenia. Sim, orogenia, choque de placas, forma montanhas. Perfeito? Então, movimento vertical, seja negativo, positivo, epirogênese. Movimento horizontal, aí você tem orogenia. Sim? Ambos são movimentos que têm a ver com forças do interior do planeta Terra, ou seja, não pode ser a alternativa correta também. Então, A, B e C, a gente joga fora. Letra D, intemperismo. O que é intemperismo, queridos? Intemperismo, conjunto de fenômenos químicos, físicos e biológicos, tá? Químicos, físicos e biológicos, que modificam a superfície do planeta, desagregam a rocha. Sim? Então, intemperismo. A ação, por exemplo, das plantas sobre a rocha, fazendo com que a rocha se quebre, se fragmente, é intemperismo. A ação da chuva, do impacto da chuva sobre a rocha, é intemperismo. A ação da umidade sobre a rocha, fragmentando ela pouco a pouco, ali é intemperismo também. A variação de temperatura ao longo do dia e da noite, fazendo com que a rocha, ora ela se dilate, ora ela se entre em uma compressão. Isso também é intemperismo químico, físico, biológico. Então, um conjunto de fenômenos químicos, físicos e biológicos que modificam, no caso, a rocha, ou seja, a superfície da Terra, isso é intemperismo. Ou seja, é um agente externo, letra D. Letra E não pode ser por quê? Vulcanismo. Vulcanismo tem a ver com o quê? Choque de placas tectônicas, formação de vulcões. Sim? Então, letra B, nossa alternativa correta. Questão fácil, redonda, bolinha jogada para você, é só chutar para o gol. Valeu? Próxima, queridos. Questão 32. Em uma pesquisa sobre o aproveitamento econômico dos recursos naturais e as questões ambientais, um grupo de alunos da Escola de Sargento das Armas levantou as seguintes informações.
No panorama global, o Brasil se distingue pela participação muito elevada das fontes renováveis na estrutura de oferta de energia. No Brasil, as fontes renováveis representam perto de 45% do consumo total. Então, olha o que ele está dizendo. No Brasil, mais ou menos 45% da energia disponível vem de fontes renováveis. Ele bate nessa tecla, fonte renovável, tá? Resultantes de uma combinação de fatores naturais favoráveis e de políticas energéticas orientadas para fazer uso eficiente dessas vantagens. Aí ele vai lá e diz, olha, você tem muita participação de energia renovável alternativa porque você, primeiro, tem condições naturais e, segundo, você tem ali uma política por parte do governo, uma política energética para fazer uso dessas vantagens. Sim, bacana? Então, condição natural e decisão do governo é o que ele está chamando a atenção, tá? Aí, quando eu penso em condição natural, o Brasil é um país que realmente ele tem um potencial energético gigantesco, principalmente relacionado à energia hidráulica, ou seja, água, né? Afinal de contas, você tem o Brasil sendo um dos países com maior rede de drenagem do mundo, e a rede de drenagem brasileira ela tem a vantagem de ser caudalosa, ou seja, com grande volume d'água e também de planalto. Sim, ou seja, rio de planalto e rio com grande volume d'água, energia hidráulica, extremamente eficiente esse tipo de energia no Brasil. E você também tem, por exemplo, energia eólica, ventos no Nordeste, energia solar no semiárido nordestino e no Centro-Oeste, e você também tem um grande potencial da biomassa. Biomassa, além da lenha, que também é biomassa, o próprio etanol. E quando eu penso em planejamento governamental, em termos de fonte de energia, eu lembro do ano de 73. 73 é quando você tem o choque do petróleo. O que é o choque do petróleo? Petróleo que custava $4 o barril, passa em menos de uma semana a valer $12 o barril. Um aumento de 400%. $4 não, $3 para $12. Um aumento de 400% em cima do valor do barril de petróleo. O Brasil, que importava lá em 73 94% do petróleo que ele consumia, quebra. É o fim do milagre econômico, o início da marcha forçada para depois a gente entrar na década perdida. Então o Brasil ele teve que adotar fontes alternativas de energia. Olha o nome, são alternativas ao petróleo, que é um combustível tradicional. E uma dessas fontes é justamente o etanol, programa Pró-Álcool. Sim, Pró-Álcool, que é um dos grandes orgulhos da nossa nação. Afinal de contas, o primeiro motor movido a álcool foi brasileiro. Então, assim, para mim, a primeira alternativa ela já diz tudo. Olha lá, a privilegiada posição brasileira descrita nas informações do texto é fruto do peso excepcional das seguintes fontes: energia hidráulica, rede de drenagem grande e biomassa, etanol principalmente, lenha e etanol. Certo? Então a alternativa A já vai ser a nossa alternativa correta. Vamos ver as outras e ver qual seria o erro. Ele fala gás de xisto. Xisto é um tipo de rocha metamórfica da onde você consegue obter um tipo de gás e um tipo de óleo que lembra o petróleo e o gás natural. Então, uma fonte alternativa de energia, mas não é renovável. Ele dizia no texto que ele queria uma fonte renovável. Então, já joga a alternativa B fora, tá? Energia nuclear e energia solar. Opa, energia nuclear também não é renovável. Sim, apesar que o Brasil investiu muito forte em energia nuclear lá em 75 também, contexto do pós-crise do petróleo. Sim, carvão mineral também não é renovável, gás natural também não é renovável. Então, assim, o texto focava muito nisso. Energia renovável, né? Ele falava sobre fatores naturais. Então, xisto, energia nuclear, carvão mineral e gás natural, para mim já estavam fora. Letra A. Certo? Bacana. O Brasil aposta muito em energia eólica, região Nordeste, litoral do Nordeste. O Brasil aposta muito em energia nuclear, tem apostado e a demanda por energia solar tem crescido. A energia solar também tem crescido no Brasil e ela tem crescido puxada principalmente pela produção local. Quando eu digo produção local, pessoas como eu e você cansados ali de um serviço muitas vezes de energia na cidade que é precário, que é caro, resolve apostar então na produção de energia em casa. Coloca ali um painel fotovoltaico no telhado e pronto, né? Produz localmente, tá? Etanol. O Brasil é grande produtor, mas como eu disse, carvão mineral acaba sendo problema. E cara, carvão mineral aqui, um detalhe, o Brasil ele é a 10ª maior reserva de carvão mineral do mundo. Só que o carvão mineral brasileiro é de péssima qualidade. É lignito e hulha. O melhor tipo é o antracito. Então, por mais que o Brasil seja uma grande reserva, e essa reserva está concentrada principalmente na região do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Brasil também tem que importar carvão mineral. Sim,
Gás natural, o Brasil ele está aumentando a produção, gás de xisto praticamente não, energia nuclear, nossa produção é pequena. Então, realmente, é a letra A, não tem como fugir dessa alternativa, beleza? Certo? Letra A, nossa alternativa correta. Vamos para a próxima. Questão 33. O terceiro sargento Carlos, servindo no 1º Batalhão de Engenharia de Construção, foi destacado para montar um acampamento em uma localidade no interior do estado do Ceará, onde o batalhão irá construir um açude para o abastecimento de água para a população. Ao coletar informações sobre a localidade, o sargento Carlos anotou a seguinte observação: o tipo de agricultura que prevalece na localidade é voltado para as necessidades imediatas de consumo alimentar dos próprios agricultores e seus dependentes. Queridos, para aqui, já parou. Por quê? Ele está falando que é um tipo de agricultura voltada para necessidade imediata. Quando eu digo necessidade imediata, a gente tem algumas necessidades que são imediatas. O ser humano, ele tem uma necessidade que é extrema, que é assim, ele precisa suprir ela todo dia, senão ele acaba entrando num processo de enfraquecimento, que é comer e beber. Então, se eu estou falando que é uma necessidade imediata, é uma agricultura do tipo de subsistência. O que é agricultura de subsistência? É aquela que eu produzo para o consumo próprio e eu vendo o excedente da produção no mercado local. Certo? Bacana? Então, subsistência. Por falta de assistência técnica e de recursos, ao perceber o esgotamento do solo em uma área cultivada, a família desmata uma área próxima e pratica a queimada para acelerar o plantio, dando início à degradação de uma nova área que será brevemente abandonada. Então veja, eu tenho agricultura de subsistência. E a agricultura de subsistência, ela pode ser dividida em vários tipos. Tem o jardinagem, tem uma agricultura de subsistência familiar às vezes, e também tem a agricultura de subsistência que é itinerante. O que é agricultura de subsistência itinerante? Como ele disse, ela é caracterizada pela ocupação de uma área, você queima essa área para eliminar o mato, a mata nativa, e passa a plantar ali. Passou a plantar ali, como você é uma pessoa que não tem conhecimento sobre conservação do solo, você mora em uma região muito pobre, ninguém te ensinou como preservar o solo, você começa a plantar e você esgota esse solo rapidamente. Você perde a fertilidade do solo, vira só areia. E aí a areia não vai mais nada. Então, como você depende de produzir para poder sobreviver, o que você faz? Você abandona aquela área que não está mais produzindo, que não tem mais fertilidade, e vai para uma nova região. Taca fogo, queimada, limpa o restante da vegetação, passa a plantar ali. Passou a plantar ali, não tem conhecimento sobre técnica de conservação do solo, esgota o solo, acaba com a fertilidade, abandona esse solo, vai para uma outra região. É uma agricultura itinerante, sim, é uma agricultura que se desloca pelo espaço geográfico. Eu sempre faço a brincadeira com circo itinerante. Se você já foi em circo itinerante, é aquele circo que uma hora tem uma cidade, depois outro mês ele vai para outra, depois outro mês ele vai para outra. Isso é uma agricultura itinerante, sim. Então, perdão, isso é um circo itinerante na agricultura. Isso é um circo itinerante. A agricultura itinerante é a mesma lógica. Ela vai fazendo um itinerário, ela vai fazendo um caminho, sim. Ela vai se deslocando pelo espaço geográfico ao longo do tempo. Como eu disse, queridos, na outra questão, na questão de inversão térmica, vestibular não tem muita criatividade. Então, quando aparece agricultura itinerante para você, ele vai falar de queimadas, ele vai falar sobre rápido esgotamento do solo e ele vai propor que essa agricultura ou ocorre no interior do Nordeste, é o caso desse texto, ou ocorre na região do Sahel. Sahel, vou até anotar para vocês. Sahel é uma região de transição entre o deserto do Saara, que fica na parte norte da África, e a região da savana africana. Então, essa região que vai do Golfo de Guiné é aquela boquinha da África que está virada para o Brasil, até o chifre da África, isso é o Sahel. Sim, aqui em cima eu tenho o Saara, aqui embaixo eu tenho a savana. Saara é o deserto do Saara é bem redundante, porque Saara significa deserto, tá? Saara é aquele deserto onde você tem as dunas, né? Típica de filme de deserto. Savana é onde você tem o Rei Leão, tá? O filme do Rei Leão. O Sahel é uma região de transição, de um deserto para uma região de savana. Se você preferir, uma espécie de cerrado. E aqui você tem um ambiente muito frágil. É um ambiente onde você tem árvores esparçadas, arbusto entre essas árvores e muita grama. Então, você imagina que tem uma família aqui de agricultores que pratica essa agricultura itinerante.
Os caras ocupam essa área, queimam toda a vegetação, passam a plantar aqui, acabam com a fertilidade do solo. Abandonam essa região, vem para cá. Sim, passou a plantar aqui, queimou, acaba com a fertilidade. Acabou com a fertilidade, vem para cá. E assim por diante. O cara vai se deslocando, queimando a vegetação e acabando com a fertilidade do solo. É uma agricultura predatória nesse sentido. Sim, no sentido que você acaba com o solo. E se você acaba com a fertilidade do solo em uma região árida ou semiárida, você tem um processo chamado desertificação. O que é a desertificação? É o avanço do deserto sobre uma região. Desertificação. Que é o que acontece também no semiárido nordestino. Então, toda vez que for aparecer agricultura itinerante para você, vai aparecer dessa maneira. Sim, você tem uma agricultura que se desloca, você tem queimada no semiárido nordestino ou na região do Sahel, na África. Fechou? Certo? Então, fica atento nessa dica porque ela é importante para você. Vamos comentar as outras, queridos? Então, eu tenho aqui agricultura patronal intensiva. A agricultura patronal é totalmente diferente da agricultura de subsistência, principalmente nessa lógica de agricultura de subsistência familiar. Por quê? Esse patronal vem de patrão, ou seja, eu tenho uma agricultura que é caracterizada pelo contrato de trabalho. Eu contrato uma pessoa para trabalhar para mim. Não é o caso desse modelo de agricultura. Sim, ele diz intensiva. O que é uma agricultura intensiva? É quando eu insiro capital no solo. Quanto mais dinheiro no formato de máquina, quanto mais dinheiro no formato de agrotóxico, semente geneticamente modificado, maior vai ser a minha produção. Sim? Então não é nem patronal, nem intensiva. Assim como não é patronal extensiva. O que é uma agricultura extensiva? É uma que depende totalmente das condições da natureza para produzir. Sim? No caso, esse modelo de agricultura itinerante, ele é extensivo. Por quê? Solo, se tiver fertilidade, ele garante a produtividade. Se não, não tem produtividade. Só que não é patronal. Então, assim, letra B está errada. C, agricultura itinerante, é a correta. D, agricultura de jardinagem. Queridos, a agricultura de jardinagem é um tipo de agricultura de subsistência. A agricultura de jardinagem, ela é caracterizada pela existência de terraços. Então, você tem aqui, ó, uma montanha que foi cortada no formato de degraus. Quando aparece para você a agricultura de jardinagem, aparece a foto disso daqui, ó. Isso aqui é um terraço, é a técnica do terraceamento. Sim? Por que eu cortaria a montanha em formato de degrau? Por estética? Não. Se eu tiver uma montanha assim com uma vertente muito inclinada, a chuva cai sobre a montanha e leva embora o solo, gerando erosão. Então, como é que eu planto em uma situação assim? Né? Eu tentar plantar, a chuva vai levar embora e pronto. Eu tenho que cortar a minha montanha no formato de degrau, formando terraços, para poder aproveitar o terreno. E mais do que isso, eu consigo aproveitar esse terreno para plantar um tipo de cultivo que ama solo úmido. Então eu faço aqui poças d'água para acumular umidade e plantar nessa região arroz. Risicultura. Risicultura te lembra risoto. Risoto, que é o quê? Arroz, né? Arroz empapado praticamente. Risicultura. Então, quando aparecer jardinagem para você, vai aparecer o seguinte: terraceamento, vai aparecer essa imagem aqui, vai aparecer plantio de arroz, que é risicultura, e mão de obra abundante. Por que mão de obra abundante? Porque a agricultura de jardinagem é muito comum no Sudeste Asiático. E o Sudeste Asiático, quase metade da população mundial. Então, mão de obra abundante. Fechou? Certo? Então, bora para a próxima, queridos. Questão 34. Um pelotão da Brigada Paraquedista realizará um salto na cidade de Rio Branco, capital do Acre, em comemoração aos 119 anos de incorporação daquele estado ao território nacional. O avião conduzindo o pelotão partiu do Rio de Janeiro às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, e após 2 horas e meia de voo, fez uma escala de 2 horas em Brasília para abastecimento e manutenção. Considerando-se o fuso horário brasileiro e que o tempo de voo de Brasília até o ponto em que ocorrerá o salto é de 3 horas, 3 horas e meia, né? A que horas estará previsto o salto do pelotão no horário local da cidade de Rio Branco? Queridos, vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter essa informação na cabeça. O Brasil tem 4 fusos horários, sim? O horário oficial do Brasil, que é o de Brasília, ele seria o fuso horário, no caso ali, que tem como meridiano central o 45 graus oeste. Ou seja, seria o fuso -3 em relação a Greenwich, certo?
Se você pegar o Brasil, eu tenho então, vou desenhar aqui pra gente, o fuso 45 aqui, cujo meridiano 45 é aqui. Você tem um outro fuso cujo meridiano central aqui é 30 graus. Todos oeste, tá, gente? Todos à esquerda de Greenwich, né? Aí você tem um outro cujo meridiano central é o de 60 graus. E aqui você tem um outro cujo meridiano central é de 75 graus. Beleza? Rio de Janeiro e Brasília estão aqui. Sim? Nesse fuso menos 3. Rio Branco do Acre está aqui, ó, menos 5. Fechou? Certo? Então, isso você tem que saber. Você tem que ter na cabeça essas informações, porque elas não vão ser dadas para você de graça. Você tem que saber. Sim? Se fosse algum caso de fazer uma pergunta sobre fuso horários de outros países, né? O avião sai do Brasil, vai para a China, sai do Brasil, vai para outro país, tudo bem, ele vai te dar informação. Como é Brasil, você tem que ter de cabeça. Fechou? E aí o que a gente observa? Ele está dizendo o seguinte, olha, a gente tem aqui um avião que sai do Rio de Janeiro às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, e após 2 horas e meia de voo, fez uma escala de 2 horas em Brasília para abastecimento e manutenção. Então, primeiro passo, eu tenho que saber aqui, queridos, que horas que o meu avião ele vai chegar em Brasília, tá? Eu vou tentar primeiro fazer todo o processo bonitinho, passo a passo, te mostrando o caminho mais longo, mas assim, o caminho correto de pensamento, a linha de pensamento. Depois eu faço o modelo rápido com vocês, sim? Então, o avião saiu do Rio de Janeiro às, vamos colocar aqui, 8 horas, sim? 8 horas da manhã, deixa eu até colocar aqui pra gente. Sim, ele saiu às 8 horas. O Rio de Janeiro, esse 8 aqui ficou horrível, gente. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio demais. O Rio de Janeiro está localizado no fuso 45. Então, 8 da manhã, fuso 45 graus oeste. Sim? Brasília, nós não sabemos o horário. Sim? Que o avião vai chegar, tô pensando no avião chegar, tá bom, gente? Que é 8 horas, no caso, em Brasília. Que também está a 45 graus oeste. Beleza? Sim, eu quero saber que horas que o avião vai chegar. Para saber que horas que o avião vai chegar em Brasília, tá? Horário de chegada do avião, eu tenho que fazer o seguinte pensamento, o seguinte passo, os seguintes passos. Primeiro, eu tenho que localizar a distância longitudinal entre as localidades, tá? Por enquanto, esquece aqui Rio Branco, vou até apagar Rio Branco para não ficar tão confuso para a gente, muita informação na lousa, né? Então, primeiro passo para descobrir um fuso horário, eu tenho que identificar a distância longitudinal entre as duas cidades. Nesse caso, Rio de Janeiro e Brasília estão na mesma longitude, 45 graus oeste, ou seja, 45 graus à esquerda de Greenwich, fuso menos 3. Não existe aqui uma diferença horária, então. Por quê? Porque no Rio de Janeiro vão ser 8 horas, em Brasília são 8 horas. Só que eu quero saber o horário que o voo chega em Brasília. Sim? Como é que eu faço para saber o horário que o voo chega em Brasília? Simples. Pego o horário de Brasília, que vão ser 8 horas, e acrescento a duração do voo. A duração do voo aqui, ele me disse que é de 2 horas e meia. 2 horas e meia. Sim? Então, se eu pegar o horário que o avião saiu do Rio de Janeiro e somar 2 horas e meia, eu vou ter o horário de pouso do avião em Brasília, que vão ser 8, 10 e meia, né? 10 horas e 30 minutos. Sim, 2 horas e meia. Isso mesmo, conduzindo pelotão, beleza, 2 horas e meia. Perfeito. Tá, perfeito. Então, queridos, eu tenho aqui o horário que o avião chegou em Brasília. Então, ó, avião chegou em Brasília, certo? Só que não termina por aí. O nosso voo, na verdade, ele está indo para Rio Branco do Acre. Então, a gente tem que continuar essa lógica de pensamento, tá? Vejam que eu não precisei fazer os passos que eu coloquei na lousa nessa primeira parte. Por quê? Porque era simples. Sim? Agora, para completar nosso pensamento, seria interessante você fazer o passo a passo, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, né? Próxima parte, a gente tem aqui 3 grandes comandos. Então, o primeiro comando, saiu do Rio de Janeiro e para Brasília de avião, durou 2 horas e meia a viagem, ele chegou em Brasília 10 e meia, tá?
Aí você tem o seguinte, ele diz que o avião faz uma escala de 2 horas em Brasília para abastecimento e manutenção. Sim? E aí você tem agora o avião se deslocando de Brasília em direção a Rio Branco, no Acre, tá? Então, como eu disse, são uma série de passos que você tem que seguir. Primeira coisa, vamos fazer agora Brasília, Rio Branco. Sim? Ele vai sair de Brasília e ele vai para Rio Branco, no Acre. Eu vou colocar aqui espremido para ficar um pouco claro para a gente. Rio Branco do Acre. Sim? Informação que nós temos sobre Rio Branco. A gente não sabe o horário de chegada do avião. A gente quer saber o horário de chegada do avião, tá? No Rio Branco do Acre. Mas a gente sabe a localização de Rio Branco do Acre, tá? Rio Branco do Acre está localizado a 75 graus oeste. Sim? Seria o fuso menos 5, tá? Então seria 75 graus oeste. Como eu disse, isso é uma informação que você tem que ter na tua cabeça, tá? 75 graus oeste. Sim? A gente não sabe o horário que o avião vai chegar em Rio Branco. Para descobrir o horário que o avião vai chegar em Rio Branco, eu tenho que fazer esses 3 passos aqui que eu coloquei para vocês, certo? Deixa eu apagar aqui Rio de Janeiro para a gente ter um pouco mais de espaço. E a gente faz essa lógica então, tá? Queridos, primeiro passo, tá? Eu sei que Brasília está a 45 graus oeste, eu sei que Rio Branco do Acre está a 75 graus oeste. Sim? Eu tenho que identificar a diferença longitudinal entre as localidades. Sim, a diferença longitudinal é isso daqui, ó, 45 menos 75. Veja, você tem 2 formas de identificar a diferença longitudinal entre 2 localidades. Sim, se as localidades estiverem em hemisférios diferentes, ou seja, uma estiver no leste, a outra no oeste, você vai pegar as 2 localidades e vai somar a diferença longitudinal. Tudo bem? Se você tiver localidades no mesmo hemisfério, que é esse caso aqui, ó, hemisfério oeste, aí você vai ter o quê? Uma subtração. Tudo bem? Para descobrir a diferença de longitude entre uma cidade e outra, ou seja, distância na superfície da Terra no sentido leste-oeste entre 2 localidades, tá? Então, quando eu pego 75 menos 45, eu tenho aqui 30 graus de diferença, correto? Sim, 30 graus de diferença. Então, a distância longitudinal entre Rio Branco e Brasília é de 30 graus de diferença. Fechou? Beleza. O que eu faço com essa informação? Eu tenho que pegar essa informação aqui e transformá-la agora em uma diferença horária. Por quê? Eu tenho a diferença longitudinal, mas eu não sei a diferença de horários entre Brasília e Rio Branco. Sim? Como é que eu faço? Passo 2. Pego o resultado do passo 1, ó lá, 30 graus de diferença, e divido por 15. Por quê? A cada 15 graus que a gente anda na superfície da Terra, nós temos 1 hora de mudança no relógio. Sim? Cada 15 graus na superfície da Terra, eu tenho 1 hora de diferença no relógio. Então, se eu divido 30 graus, que é o resultado do passo 1, por 15 graus, eu vou saber que entre Brasília e Rio Branco, eu tenho 2 horas de diferença. Beleza? Sim? Então, entre Brasília e Rio Branco, que estão distantes 30 graus de longitude de uma cidade para outra, eu tenho 2 horas de diferença. Sim? Então, vamos lá. Essa diferença é uma diferença para mais ou para menos? Rio Branco do Acre está com um horário adiantado ou atrasado em relação a Brasília? Essa é a grande pergunta. Sim? Então, quando eu olho para cá, eu percebo que a maneira de encontrar essa diferença horária é seguindo o terceiro passo. Terceiro passo, identificar a posição da localidade de destino, ou seja, estou saindo de Brasília e estou indo para Rio Branco, então tenho que identificar a posição de Rio Branco em relação à cidade de origem, que é Brasília. Como assim a posição? Eu quero saber se Rio Branco está a leste, vou colocar Brasília BSB, tá? Eu quero saber se Rio Branco está a leste ou está a oeste de Brasília. Como é que eu sei isso?
por meio da longitude. Sim? Olha lá. Brasília, longitude 45 graus oeste. Rio Branco do Acre, Rio Branco, vou colocar Rio B, está a 75 graus oeste, ou seja, está para esse lado aqui. Então, se eu sei que a Terra gira de oeste para leste, e se eu sei que o Sol vem de leste para oeste, ou seja, nesse sentido, eu sei que para leste eu tenho horas adiantadas, para oeste horas atrasadas em relação a Greenwich. Sim? Se em Brasília são 10 horas e meia, então eu tenho que ter, no caso aqui, Rio Branco, horários, no caso, atrasados, não adiantados. Com um detalhe, antes que eu esqueça. A gente colocou aqui o tempo de voo do Rio de Janeiro para Brasília. Isso aqui é o horário que nossos bravos soldados chegaram em Brasília. Tudo bem? Sim, horário que eles chegaram em Brasília. Só que a informação do texto diz o seguinte, olha, eles fizeram uma parada de, onde está, 2 horas... 2 horas em Brasília para abastecimento e manutenção, e depois pegaram um voo de 3 horas e meia. Sim? Então o que a gente tem que fazer, queridos? A gente tem que considerar que, primeiro, a gente sabe que para Brasília vai ter horário negativo. Sim? Horários negativos. Então eu tenho aqui um horário anterior. E aí eu tenho 10 horas e meia sendo o horário que os nossos soldados chegaram em Brasília. Em Rio Branco, quando são 10 horas e meia lá em Brasília, serão 2 horas a menos, ou seja, serão 8h30. Sim? 8h30. Então veja, quando são 10 horas e meia em Brasília, horário que nosso avião chegou em Brasília, são 8 horas e meia em Rio Branco do Acre, certo? Já que eu tenho horários atrasados, novamente, essa diferença horária é de 2 horas, perfeito? Então são 8 horas e meia no Rio Branco, no Acre. Só que esse não é o fim. Eu quero saber que horas que o avião chegou no Acre. Sim? Próximo passo. Simples. Pega o tempo de voo de Brasília para Rio Branco e soma também, aproveita e coloca como se fosse o tempo de voo também, coloca a questão da espera em Brasília, a escala. Então soma tempo de voo mais escala. Ele disse que o tempo de voo é de 3 horas e meia e que o tempo de escala foi de 2, ou seja, eu tenho 5 horas e meia. Sim? 5 horas e meia, queridos, vamos lá, já ficou uma bagunça isso daqui, mas é muita informação mesmo, tá? 5 horas e meia, eu tenho que somar aqui, ó, ao tempo do Acre. Então, ó, eram, lá em Rio Branco, colocar Rio B, eram 8 horas e 30 minutos. Quando o avião partir de Brasília, eu tenho que somar a esse tempo aqui, mais 5 horas e 30 minutos. Sim? Beleza? Então, se eu pego aqui 8h30 mais 5h30, eu tenho 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas. 14 horas, letra C. Letra C, tá? Fica claro para vocês, queridos? Olha lá, somei Rio Branco, 8 horas e meia, mais 5 horas e meia, que é o tempo de deslocamento de Brasília para o Rio Branco, com também, no caso, o tempo de escala que o pessoal ficou esperando lá em Rio Branco. Então, queridos, esse seria, no caso, o mais complicado de todos da prova até aqui. Sim, você tem aqui um raciocínio todo intrincado, mas que também pode ser facilitado. Eu tentei fazer aqui o passo a passo do raciocínio, tudo bem? Mas você também pode fazer de uma maneira mais rápida, quer ver? Vamos lá. Deixa eu apagar tudo e ser mais direto. Se você quiser matar isso aqui numa latada só, você consegue. Você tem experiência para isso, você fez exercício de fuso horários, né? Certeza disso. Então vamos ser aqui diretões. Ó, raciocínio rápido, lógico. Primeiro, ele diz que o avião sai do Rio de Janeiro para Brasília. Sim, ele diz que o voo durou 2 horas e meia. Isso, 2 horas e meia de voo, certo? E cara, ó, 2 horas, vou colocar 2 horas e 30 minutos de voo. Beleza. Eu sei que Rio de Janeiro e Brasília são o mesmo fuso horário. Ele diz que o avião saiu às 8 horas do Rio de Janeiro. E, no caso, eu sei que também são 8 horas em Brasília. Ou seja,
Que horas que o avião vai chegar em Brasília? Só pode ser 8 mais 12h30, 10h30. São 10 horas e 30 minutos em Brasília. 10 horas e 30 minutos. Fechou? Bacana? Aí ele diz o seguinte, olha, agora o avião ele vai de Brasília, que são 10 horas e 30 minutos, para o Acre. Vou colocar Acre. Sim? E eu tenho aqui um deslocamento que é equivalente a, vamos lá, ele diz que eu tenho 2 horas de espera em Brasília, mais 5 horas e meia, ou mais, perdão, mais 3 horas e meia de deslocamento. Ou seja, eu vou ter aqui uma duração total da viagem, contando com a escala, 5 horas e 30 minutos. Sim? Que horas que são no Acre, queridos? Quando são 10h30 em Brasília, eu sei que no Acre são 2 horas e meia, são 2 horas, na verdade, atrasada em relação a Brasília, são 8 horas e 30 minutos no Acre. Sim? Então, pego aqui tempo de deslocamento, tempo de voo, mais 8 horas e 30, o horário que o pessoal chega no Acre, 14 horas. 14 horas, chegada. Fechou? Cara, então, novamente, essa maneira é a maneira mais rápida possível, tá? A maneira mais simples, mais rápida. Você consegue pensar dessa maneira, você consegue até mesmo colocar no papel no sentido lógico, tá? O que eu estava tentando te mostrar, na verdade, era o quê? Que existe todo um passo a passo que você faz inconscientemente, beleza? Você faz isso inconscientemente. E seria interessante, em toda a prova, para não ter risco de errar, colocar o passo a passo. Certo? Bonitinho ali, fazer com calma, né? Se você tiver tempo, obviamente, tá? Se não, raciocínio lógico também ajuda bastante. Fechou? Letra C de certo. Valeu? Questão 39, querido, você tem aqui uma imagem de uma mega usina hidrelétrica, ele não diz para você qual é, ou diz? Não diz, não, ele na verdade quer saber o nome dela, né? E essa imagem é uma imagem famosa, a imagem de Itaipu, a grande Itaipu, que já foi a maior hidrelétrica do mundo em tamanho e em potencial de geração de energia. Hoje é a segunda, foi ultrapassada por Três Gargantas, que fica na China, tá? Mesmo assim, dependendo do ano, ela gera mais energia que Três Gargantas, depende muito do regime hídrico do rio, tá? Então, a imagem acima representa uma obra de infraestrutura construída no período conhecido como regime militar, que representou um crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 68 a 73, batizado de Milagre Econômico Brasileiro. Esse período foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, industrialização, construção de obras de infraestrutura e inflação baixa. Assinale a alternativa que apresenta uma obra de infraestrutura do período do Milagre Econômico Brasileiro. Então, queridos, essa aqui é uma questão muito mais de tentar lembrar o que aconteceu no Milagre Econômico Brasileiro. Você tem aqui o governo federal pegando dinheiro, tá? O Milagre Econômico ele é caracterizado por isso, pegando dinheiro emprestado. Então, você tem aqui empréstimos a juros baixos, empréstimos, jogando esse dinheiro emprestado na construção de infraestrutura, para que a indústria de base pudesse funcionar. Indústria de base, como por exemplo, Vale, Petrobras, CSN. Sim, a indústria de base, ela vai construir a infraestrutura. A infraestrutura que vai ser bancada com dinheiro pego por empréstimos. É muito comum que a gente diga que o milagre econômico, ele na verdade é muito mais uma maldição do que propriamente um milagre. Por quê? Porque você está pegando dinheiro emprestado para fazer a economia crescer, mas uma hora você tem que pagar isso daqui, certo? Então, uma dessas infraestruturas que é criada durante o regime militar é justamente Itaipu, tá? Itaipu, Transamazônica. Essa infraestrutura aqui, como eu disse, ela servia para acionar a indústria de base. Sim? Então, Itaipu é uma dessas obras. Então, qual o sentido? Peguei dinheiro, joguei na construção de infraestrutura, acionei a indústria de base passou a produzir, passou a contratar pessoas começam a ganhar salário, né, dinheiro, e vão gastar em outros setores da economia, seja na indústria de bens duráveis ou não duráveis. Então você mantém a economia aquecida a um ponto que essa situação ela acaba gerando uma política de pleno emprego. O que é pleno emprego?
quando você tem menos de 4% da população economicamente ativa desempregada. Beleza? Certinho? A grande crítica em relação a esse período é que você também tem uma política de arroxo salarial. Estava todo mundo empregado, mão de obra é mercadoria, então quanto mais gente empregada, maior vai ser o valor dessa mercadoria, já que você não tem gente disponível no mercado de trabalho, está todo mundo trabalhando. Então, para você conseguir obter um funcionário, você tem que roubar da outra empresa, tem que pagar mais. Mas isso acabou gerando, por parte do governo, uma política de arroxo salarial. O governo, na tentativa de manter os salários mais baixos, eles vão começar a não ajustar o salário mínimo seguindo a inflação. Então, a inflação é uma política... Inflação é quando você tem o aumento do preço dos produtos, ou seja, perda de poder de compra de uma moeda. E o que a gente percebia? O poder de compra do brasileiro diminuía porque a inflação estava sendo muito acelerada, estava muito alta, e o governo nunca reajustava o salário mínimo segundo a inflação. Então a inflação tinha sido de 10% no ano, o governo reajustava em 5%. A inflação foi de 20%, o governo reajustava em 10%. Por quê? Para reduzir o custo da mão de obra e continuar atraindo empresas estrangeiras para o Brasil. Certo? É aquela política de abertura da economia brasileira que tinha sido começada, tinha sido iniciada lá com o JK. Fechou? Certinho? Então, letra B, hidrelétrica de Itaipu. Fechou? Vale do Rio Doce é uma empresa de base. Hidrelétrica de Três Marias, na verdade, cara, sinceramente eu não lembro exatamente de que época que é, eu acho que é anterior. Belo Monte, anos 2000, 2010, 2011. Companhia Siderúrgica Nacional é uma empresa de base criada por Getúlio Vargas, também é anterior. Fechou? Então, letra B de bola. Valeu? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Espero que você tenha tido aí todas as suas dúvidas esclarecidas. Muito foco, muita fé. Tenha certeza que já deu certo. Valeu? Grande beijo, grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Valeu, é nóis.